Você acompanha agora em sua rádio FETIEP Web o programa De Prosa com o Sindicato. Bom dia, ouvintes da Rádio Web FETIEP! Estamos nesta quinta-feira com mais um De Prosa com o Sindicato. Uma delícia estar aqui com vocês todas as manhãs de quinta-feira. E hoje o tema do nosso programa vai ser a hipnose. Estamos com o profissional Alejandro Francisco Rubio. Ele que é argentino, terapeuta, que trabalha com a hipnose, com grupos de meditação, palestras, workshops. Ele também é parapsicólogo e tem um conhecimento bastante vasto nessa área da questão da hipnose, das energias, das terapias alternativas. Bom dia, Alejandro. Como estás? Eu estou muito bem. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui dialogando com vocês. Então, já percebemos aí que temos um argentino entre nós, mas que é casado com uma brasileira, né? Exatamente. Que também trabalha nessa área. Também trabalha nessa área. Claudete. E há quantos anos mora no Brasil? 30 anos. 30 anos, ou seja, já tem um pé mais no Brasil do que na Argentina. Já estou mais tempo no Brasil que na Argentina. Isso é muito bom. Então, o Alejandro vai contar pra gente, a princípio, eu vou lhe perguntar o que é a hipnose, assim, em termos que o grande público possa compreender. Porque a gente vê muito a questão da hipnose de palco, né? Aquela coisa do show, de levar as pessoas a imitar animais, a determinadas condições digamos assim, que elas não respondem mais conscientemente por elas mesmas. Mas a hipnose não é só isso, né, Alejandro? Bom, justamente, a hipnose de palco é para demonstrar de que a pessoa que possui a técnica, não vou nem dizer o dom, porque não é um dom, é uma técnica, que a pessoa que possui esta técnica, ela consegue dominar a pessoa e cometer aqueles atos atrapalhados. Na sua essência, a hipnose começou como uma terapia, não como uma tentativa de dominar a mente de ninguém. Então, a hipnose de palco tenta chamar a atenção para um fenômeno que é muito frequente, que a nossa mente acredita em 100% do que for falado para ela. Então, rebaixado o nível de resistência da mente, alguém pode te convencer a qualquer coisa. A gente vê isso na mídia, nas novelas, nos jornais, a toda hora. Na realidade, a gente vive hipnotizado o tempo inteiro. Então, a hipnose como terapia tenta aproveitar essa possibilidade de colocar novos conhecimentos, novos comportamentos, modificando a forma de atuar da pessoa. Quando você fala na questão que nós estamos constantemente hipnotizados, aí entra a questão da propaganda subliminar, é isso? São as formas de se aproveitar para levar uma mensagem sem que a pessoa perceba que ela tem acesso àquela mensagem. Essa é uma das formas. Mas neste momento, os ouvintes estão hipnotizados com a conversa aqui. Hipnose é colocar a mente em um ponto, em um foco. Desta forma, a mente presta atenção somente àquilo. E aí que você consegue atuar. É como na novela, ou nas notícias. Na novela, ficamos hipnotizados pelo drama de quem está lá. Na comédia, pela alegria, pelo momento. Nas notícias, pelo difícil que está a situação, em especial hoje no Brasil. Sim. Então, isso é um tipo de hipnose. A gente vive 90% do dia hipnotizado, efetivamente. Então, quer dizer que quando a nossa mente fica concentrada somente em um assunto determinado, ela está em estado de hipnose. Está em estado de hipnose, exatamente. E que diferença desse estado de hipnose para uma hipnose profunda? Bom, na hipnose profunda você consegue rebaixar os níveis de resistência da mente. Então, é muito parecido com dormir. Mesmo quando estamos dormindo, estamos prestando plena atenção ao meio ambiente. Então, na hipnose profunda, nós conseguimos que a pessoa realmente relaxe, que vá lá no fundo e que fique muito atento, sempre de forma consciente, ao que estamos querendo colocar nela. Certo. E por meio desse método, né, desse conhecimento que se leva uma pessoa a um estado profundo de relaxamento, que tipo de coisas a gente pode tratar, por exemplo? Bom, temos que entender como funciona a mente. A mente tem um estágio consciente, que é totalmente racional, e um estágio irracional, que é o subconsciente.
vamos entender o que é o subconsciente. O subconsciente é quem provê a vida. Nosso corpo é uma essência maravilhosa, com múltiplas programações que a ciência não conseguiu entender ainda, e ele trabalha sempre no automático. Ele respira, faz circular o sangue, crescer os cabelos, as unhas, faz toda a parte automática. Uma vez que ele aprendeu, uma vez que ele foi programado, ele vai sempre executar a tarefa. Por isso, não temos que nos preocupar em respirar, não temos que nos preocupar em que nossos rins funcionem, nada disso. Então, quando ele assume uma tarefa, ele coloca no automático. Veja o aprendizado da vida. A gente não sabia caminhar. Praticamos, caímos, levantamos, recebemos apoio, até que conseguimos o hábito e isso se incorporou, então, em nossa vida, de tal forma que entrou no automático. Quando o automático entra, é função do subconsciente. Eu não preciso pensar hoje em caminhar, multiplicar, trabalhar com o celular, nem sequer em dirigir. Vai tudo no automático. Então pense quanta coisa que aprendemos durante a nossa vida que foi colocada nesse automático e que não nos beneficia. Que ela nos traz problemas de saúde, problemas de depressão, de ansiedade, de transtorno obsessivo compulsivo. Então o que a gente faz? Vai intervir no subconsciente, justamente rebaixando a resistência dele por meio da técnica da hipnose, e nesse momento podemos dizer que reprogramamos o subconsciente. Certo. E aí você me fez pensar numa reportagem que eu li há pouco tempo, que nós devemos estar sempre reprogramando a mente para que ela não se torne ociosa. Dizia essa reportagem o seguinte: se você faz sempre o mesmo trajeto no seu caminho, mude o trajeto todos os dias para que você não entre nesse estado automático e para que você então esteja exercitando a sua mente para amanhã ou depois não vir a sofrer de um mal de Alzheimer, qualquer coisa assim, degenerativa, né? Exatamente. A neurociência diz que nosso cérebro é totalmente plástico. Isso chama-se neuroplasticidade. Ele consegue executar sempre novas tarefas e é muito bom. Ele percebe isto com uma intensa programação de saúde. Então a gente sabe hoje que o idoso deve não somente exercitar o corpo, sino em especial a mente. Porque não exercitar a mente significa que ele está se entregando, que ela não é mais necessária, ela cai em desuso e a gente sabe que um órgão que não é usado vai acabar sendo colocado para fora. Claro. E aí também entra a questão da própria saúde da pessoa, né? De repente ela está diariamente, se ela conseguir fazer essa reprogramação para uma vida longa, para uma vida melhor, mais saudável, seria por aí? Exatamente por aí. E lembre quando começamos. Nossa programação básica é de saúde, de alegria, de prazer, de bem-estar. A gente aprendeu a caminhar e aprendeu bem. Mas tem diversas atividades na vida que a gente vai aprendendo com vícios. Em especial, perceber as dificuldades em vez das facilidades. Pensar que temos problemas em vez de perceber que temos oportunidades. Então, a forma alegre de viver a vida permite que a programação original do corpo e da saúde se execute. Agora, se eu começo a colocar dentro da minha mente dificuldades com as pessoas, penso que eu tenho inimigos em todos lados, que tudo me causa medo, e eu acabo usando aqueles sentimentos tão negativos da mágoa, da raiva, do ciúme, logicamente meu corpo vai pagar consequências disso, porque a mente interpreta essas dificuldades como uma ameaça que tem no meio ambiente. Sim, e uma curiosidade que me veio agora à mente. Por que você resolveu unir a questão da hipnose com a sua formação em parapsicologia? Bom, vamos esclarecer. Em primeiro lugar, hipnose é apenas uma técnica. Não é uma escola terapêutica. Então, qualquer atividade que use a terapia pode usar a hipnose. Então, a hipnose é necessária justamente para poder reprogramar o subconsciente. Se eu tenho um paciente que está muito ansioso, o subconsciente dele já foi programado para ser ansioso. Então, eu identifico qual é a causa dessa ansiedade e eu posso entrar, então, com a hipnose como técnica para reprogramar. Na realidade, é assim. Essa identificação, desculpe interromper, mas essa identificação que você faz, por exemplo, do indivíduo ansioso, é por meio do quê? De conversas,
por meio Então, da anamnese, do histórico da vida dele. certo. Normalmente nós chegamos até aqui totalmente programados já na barriga da mãe, Sim. no útero. Eu vou contar meu caso. Quando eu cheguei aqui, eu tinha uma intensa curiosidade em saber o que era o mundo. Uhum. E eu estava sempre atento, com 3, 4 anos, a que os adultos diziam. E o que eles diziam gravou profundamente em mim. Uhum. Por quê? Porque nesses momentos somos uma esponja. Estamos absorvendo tudo. Quanto Então, mais jovens. Quanto mais jovem, quanto mais novinho. Até os 5, 6 anos isso acontece. Então, a etapa da vida intrauterina e os primeiros 5, 6 anos de vida são muito importantes a respeito do que estava sendo vivenciado no ambiente familiar. Desta forma, eu já sei se uma pessoa é ansiosa pelos fatos, as dificuldades que a família tinha, e sempre em relação direta com alguma dificuldade de sobrevivência. Na maioria dos casos, 90% dos casos, os traumas que se levam pela vida toda têm a ver com o próprio fato do nascimento, a própria chegada, a vida intrauterina. Uhum. O parto em si? É o momento em que a mãe fica sabendo que a criança está chegando. Se as necessidades dessa criança estão sendo preenchidas. Todos temos direito a ser acolhidos com alegria, com amor e com muita paz. Se a mãe está vivenciando dificuldades, a criança vai ter. sentir. E o pior, se a mãe está com dificuldades, a criança está lutando contra a morte. Sabem Já que é no ventre. muito simples uma mulher fazer um aborto, Sim. ou até ignorar uma criança depois que ela nasce, ou até entregá-la. Então, a única solução que eu tenho em mente nesse momento é ficar ansiosa. Eu quero chegar na vida. Essa é a origem da ansiedade de 90% das pessoas. Uhum. Dificuldades na vida intrauterina. Nossa, é interessante mesmo de se pensar isso. Então, como a gente faz para reprogramar, por exemplo, a ansiedade, que é o que estamos falando neste momento? Eu percebo toda a dificuldade que a pessoa teve e eu levo ela a rebaixar sua resistência por meio da hipnose e faço ela perceber a situação daquele momento não mais como um trauma, senão como uma vitória, porque na realidade ela venceu. Ela venceu. Se ela está viva, Uhum. ela venceu. Uhum. E as pessoas automaticamente mudam sua forma de ver. Elas não eram nem conscientes de onde vinha, mas eram ansiosas. O sentimento deve ser de libertação. De libertação. E o engraçado de tudo, as pessoas não percebem que não tem mais ansiedade. Elas sabem só que na hora de alguma coisa, elas respondem de outra forma. Aí elas percebem. Ah, me libertei. Uhum. Qual a média assim, de pacientes que você atende, digamos, num mês? Eu atendo em torno de 100 pessoas. Certo. Quais são os casos mais comuns, assim, de todos esses atendimentos mensais? Bom, os casos mais comuns é a depressão. Uhum. De drogas também, alcoolismo. Mas o mais frequente é a depressão. A depressão é um mal moderno Sim. que está pegando muito fortemente e tem a mesma concepção. Sim. Lá atrás, a mãe era depressiva, o ambiente era depressivo e em algum momento da vida da pessoa isto vai se manifestar muito fortemente. Ok. Nós vamos dar um breve intervalo e voltamos daqui a pouco e vamos aprofundar mais esse assunto aqui com o Alejandro Francisco Rubio. Já voltamos. Você está ouvindo De Prosa com o Sindicato. Apresentação Valéria Navarro. Voltamos com mais um bloco do De Prosa com o Sindicato. Hoje o nosso tema é hipnose e também parapsicologia. Para isso, nós convidamos o Alejandro Francisco Rubio. Ele que é argentino, tem formação em engenharia florestal, mas a partir de 2010 começou a se dedicar à hipnose, à parapsicologia e aos atendimentos em terapia alternativa. Também a palestras, workshops, inclusive você trabalha também com reiki, é isso, Alejandro? Também. Como funciona também unir aí o reiki no atendimento aos seus pacientes? Bom, explicando, logicamente, para quem não sabe, o que é o reiki. Nós sabemos que a matéria não existe, que tudo é energia, a gente percebe as energias. Esta informação que está chegando a vocês por meio de uma onda, que é um cabo de internet, de fibra óptica, é apenas energia.
E o corpo humano, ele tem uma necessidade de estar em harmonia e estar vibrando positivamente. E em alguns momentos a gente percebe que essa energia começa a ficar fora de... Conturbada. Então, o Reiki justamente usar a energia das próprias mãos que todo mundo possui, saber como orientá-la e fazer com que isso se transforme numa vibração energética de alto nível que permita a pessoa se sentir bem confortável. E aí, através dessa energia, você pode, com uma imposição de mãos, aliviar dores, sentimentos? Dores, sentimentos, fazer com que a pessoa se sinta aliviada. Bem-estar. Bem-estar. Quanto tempo dura uma sessão de Reiki? Bom, os profissionais do Reiki fazem sessões de até 1 hora. Não é o meu caso. O meu Reiki, no máximo, dura 10 minutos. Sim, apenas para... porque é para unir junto com... Exatamente. Sim, porque a terapia de hipnose e de parapsicologia é tão mais importante que o Reiki. Então vamos falar um pouquinho de parapsicologia, né? A sua formação aqui como parapsicólogo em 2013. Como a parapsicologia pode ser, digamos, conceituada? A parapsicologia começou como a ciência que estuda os fenômenos paranormais. O fenômeno paranormal é tudo aquilo que não tem uma explicação científica, não é normal. As pessoas o veem como estranho, como uma coisa ameaçadora pela própria essência. Os primeiros que começaram a estudar a paranormalidade foram os espíritos. Por ocasião do Allan Kardec ter colocado a doutrina espírita numa certa ordem, eles começaram a explicar de que onde tem um fenômeno paranormal assustador, estranho, inexplicável em termos científicos, esse fenômeno existe porque tem um espírito que está vagando por aí que ainda não chegou no seu destino. Ou seja, ele está parado aqui. E eles diziam, então, que quem vê, quem consegue perceber esse fenômeno é um médium. Isto tornou-se tão importante que no século XX a Igreja Católica, para combater a heresia, segundo ela declarava, uma heresia espírita, cria sua própria escola de parapsicologia. E o mais representativo deles é o Padre Quevedo. Todo mundo conhece na TV, ele está velhinho, mas continua atuante e ele está aqui no Brasil. E o Padre Quevedo disse que nada disso existe. Isso não existe. Não existe. Vocês estão todos loucos, tem que se tratar. Então, se você continua vendo isso, vamos te internar. Eram dois extremos. Sim. Então, a parapsicologia científica se afasta da lente dos espíritas e dos católicos e vai verificar o fato. E conseguem isso ver com absoluta tranquilidade, por exemplo, numa casa assombrada. Tem uma casa assombrada, aquela onde as portas batem, as lâmpadas queimam, os colchões pegam fogo. Então, eles chegavam nesses locais, afastavam todo mundo e o fenômeno parava. Eles iam chamando de volta as pessoas até que, quando chegava uma delas, voltava a acontecer. Então, o estranho, o sobrenatural, o assustador, estava presente de volta e era provocado por uma mente normalmente em desarmonia. Então, eles chegaram à conclusão de que o fenômeno paranormal não depende de nenhum ente externo. Ele apenas acontece porque tem uma mente que tem um extremo poder, que ela não sabe que está provocando, mas ela é poderosa o suficiente para movimentar a matéria ou a mente das outras pessoas. E aí eu lhe pergunto, todas as mentes têm esse poder? Todos somos paranormais. Por exemplo, o teu dom é poder se comunicar aqui. Sim. Isso também é paranormalidade. Mas eu digo assim, em termos desse, o que a gente pode chamar de uma força mais extrema, né, capaz de movimentar objetos, etc., fazer pegar fogo no colchão, como você falou, todos nós temos esse poder, só que algumas mentes estão despertas para isso e outras não? Como é? Todos temos poder mental. Todos somos paranormais. Só que aquelas pessoas que vivenciaram profundas dificuldades para chegar aqui, voltamos de novo à vida intrauterina. Ou que herdaram de antepassados a paranormalidade, elas têm mais facilidade. Então isso é um potencial. E é igual que a luz elétrica. Quando você liga a luz elétrica, você percebe que ela ilumina, ela pode refrigerar, pode esquentar, pode movimentar motores. Ela é maravilhosa. Agora vai colocar um dedo num fio desencapado. Sim. Então,
A paranormalidade deve ser compreendida para a pessoa e ela nunca foi em termos históricos. Sempre Sim. as bruxas eram queimadas, tudo era proibido, né? Agora, o que chamou a atenção da linha da parapsicologia científica é que se a mente pode atuar sobre a matéria e também pode atuar sobre a mente das outras pessoas, ou sobre informações que estão no espaço, por que não podemos aplicar isso para benefício da vida da pessoa? Aí começa, então, a parapsicologia clínica. Ela começa a tentar aplicar os poderes da mente na vida da pessoa com todos os seus benefícios. Você citou aí a questão das bruxas, né? De toda uma geração de pessoas que foram incompreendidas justamente por essa energia que apresentavam de uma maneira mais presente. O exorcismo, que a Igreja Católica mesmo trabalha e trabalhou, e algumas outras religiões também dizem que trabalham. Eu gostaria de saber de você, ele existe de uma forma assim como a gente vê nos filmes? Ou isso acontece justamente porque a mente da pessoa está perturbada, né? Não necessariamente que haja uma força externa atuando na pessoa? Bom, eu já tenho atendido alguns casos de pessoas endemoniadas, que estavam totalmente em transe e afirmavam ser o próprio capeta. E parecia, né? Aí eu volto um pouco na história e digo assim que o grande problema do ser humano é a insegurança. E se vocês veem, nos primeiros capítulos da Bíblia já tem o pecado, o erro e o pagamento disso, que é a condena eterna. Esse é o grande problema do ser humano. Ele vive se culpando e isso acaba gerando situações, dificuldades, pelas quais em algum momento ele tem tanta culpa que parece até estar possuído pelo próprio demônio. E eu penso assim, se existe um Deus, ele não deve ter concorrente. Não acredito que seja assim de permitir concorrentes. Eu tenho conversado com exorcistas que me dizem que eles percebem uma ação que parece ser maligna, mas que a verdadeira origem disso está na mente da pessoa. Mas como a pessoa acredita que ela tem um demônio, ele vai então mostrar uma cruz, algum símbolo santo, e pela ação da mente da pessoa ela vai se libertar. Ou seja, é também, mais uma vez, o poder da mente. Sim, porque aí estamos lidando com, como você falou, da corrente elétrica. Nós estamos lidando com as energias. Com energias. E energias que podem tanto acionar um lado positivo quanto negativo. Exatamente. Muito interessante. E aí, quando você está atendendo alguém no seu consultório e você percebe que essa pessoa tem algum desvio, assim, digamos, de personalidade em relação a essas energias, como que você vai trabalhar isso? Se o subconsciente, que é a parte nossa que cuida da vida e da preservação da vida, receber qualquer informação de dificuldade, ele vai agir. A primeira coisa que eu peço para uma pessoa que tem algum tipo de dificuldade ou que tem até um poder paranormal é que ela tem que harmonizar a sua vida. Pense no impacto que as palavras boas trazem na vida de cada um de nós. Pense no impacto que a insegurança, as dificuldades, as palavras às vezes malintencionadas têm na vida das outras pessoas. Na realidade, nós somos criadores. A imagem e semelhança de Deus. Eu crio a minha vida, a minha história, o meu momento. Então, harmonizar-se sempre com qualquer informação do meio ambiente ajuda a desmontar a estratégia da divisão. Seria uma coisa assim como dizer que eu sou a melhor pessoa do mundo e que eu devo interpretar tudo o que acontece para meu bem. Eu sempre me lembro quando eu ia dormir e minha mãe me fazia rezar o Pai Nosso. E nesses momentos eu me sentia muito bem. Então, com muita frequência, eu vou de volta àquele momento, faço uma regressão, me hipnotizo, vou até lá e me sinto muito bem, não importa o que esteja acontecendo. Na realidade, se a gente acredita que tem um Deus e que Ele é todo amor, Ele derrama a graça dele e a única coisa que nós temos é o livre-albedrío para escolher. Então, nós temos que escolher sempre as melhores coisas para a nossa vida. E isso também acontece nas pessoas que trazem dificuldades. Muitas pessoas acreditam que tem uma macumba, um saravá, uma maldição, uma dificuldade que elas não podem. Elas não sabem que elas são maravilhosas e que só precisam expressar seu lado bom para que isso se torne realidade.
Muito legal. E você aí citou duas coisas que eu acredito que a gente possa estar trabalhando aqui. A questão da auto-hipnose. É possível a pessoa acionar a sua mente, ou o seu subconsciente pela auto-hipnose? Perfeitamente. Auto-hipnose é explorar o momento em que o subconsciente começa a aflorar e o consciente começa a se perder. Nós conhecemos isso como estado alfa, que é um momento prévio a dormir, ou também é um momento em que estou acordando. É um momento no qual as duas partes se comunicam, então eu posso colocar meu racional a trabalhar e a passar informações exatamente para o subconsciente, para dizer para ele qual é a nova realidade que eu quero ter na minha vida. Por exemplo, muita gente tem dificuldades para dormir. E eu digo para meus pacientes, vocês precisam fechar os ciclos do dia. Então tem gente que fica ligada nos problemas do trabalho. Então tá. Você saiu, fechou a porta do trabalho, você já fechou o ciclo. Mentalmente, está dizendo apenas, acabou o trabalho, agora vou para casa. Vou viver intensamente o que tenho dentro de casa. Com problemas, soluciono tudo, faço o necessário. Na hora que estou entrando no quarto, eu digo assim, a cama é o lugar para descansar. E não preciso pensar em mais nada. E essas pessoas têm uma ótima noite de sono. Se foram se programando durante o dia, se auto-hipnotizaram para dormir bem. E elas superam, realmente. Então, imagine que você queira... Que uma proposta da tua vida, me diga. O que você queria modificar na tua vida? Eu acho que, às vezes, eu fico receosa em relação à violência, né, que a gente enfrenta nas cidades. E aí eu penso, nossa, eu quero ir para uma cidadezinha do interior. Tá. Então, uma das auto-hipnoses que você poderia fazer, você vai para a cama, fecha os olhos, está em um lugar tranquila, e quando você percebe que você está começando a entrar no sono, você pode se sugestionar dizendo que está percebendo os anjos de Deus que te protegem, que teu corpo está fechado a qualquer inconveniente, porque você está atraindo apenas coisas boas, que podem se manifestar 100% na tua vida. Aí a tua mente começa a trabalhar nessa direção que você está propondo, porque é um momento na qual elas se comunicam uma com a outra. Então aí eu acabo encerrando esse segundo bloco, porque eu justamente ia te pedir isso, para você ensinar alguma técnica que a gente possa fazer antes de dormir, de repente, para trazer algum benefício para a vida da gente, né? Bom, eu sei que estou conversando com trabalhadores e que hoje a situação está difícil, então alguns devem estar na iminência de procurar um emprego. Vejam, o setor de recursos humanos é um setor altamente especializado que sabe ler até as mentes. Quando a pessoa chega, não é o currículo, senão é a conversa olho no olho. Então imagine o que vai acontecer se você for buscar emprego sentindo-se inseguro. A empresa vai pensar seriamente e vai te dar uma oportunidade. Então, na noite anterior, na hora que você vai dormir, você fica bem calmo, deitado, já pronto para dormir. E vai deixando que a tua mente se acalme. Respira calmamente e vai fazer uma série de afirmações positivas, do tipo: amanhã cedo vou me sentir muito bem, muito determinado, muito alegre de enfrentar a fila de emprego. E quando estiver chegando lá na porta, vou manifestar para todas as pessoas desse ambiente que a nossa experiência vai ser muito boa, visto que eu possuo qualificação, sou excelente nos relacionamentos e me sinto muito bem, até mesmo enfrentando. Desta forma, o que vai acontecer é que a sua mente vai vender esse projeto. E isso passa por meio da telepatia, dos gestos, das palavras, e você vai sentir um profundo conforto e com certeza vai, pelo menos, ter a possibilidade de que o teu currículo seja analisado. Muito obrigada, Alejandro. Fica a dica aí, então, para o nosso ouvinte, que, de repente, nesses tempos difíceis que enfrentamos aqui no nosso país, possa estar desempregado aí e querendo uma nova oportunidade. Faça esse exercício e boa sorte. Você, ouvinte, pode participar do De Prosa com o Sindicato. É simples.
Envie seu recado pelo WhatsApp 41 98 700 4180. Voltamos com o último bloco do De Prosa com o Sindicato. Eu não posso deixar de mandar um grande abraço para o pessoal do Instituto Adolfo Bauer, senão eles me cobram depois, me ligam cobrando, e de todos os nossos companheiros dos demais sindicatos ligados aqui à Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado do Paraná. Um grande abraço também à minha equipe lá do STIC FEPAR. Para todos, um grande abraço. Vamos, então, continuar aqui conversando nesse último bloco com o Alejandro Francisco Rubio. Ele que é hipnólogo e parapsicólogo e que hoje já conversou aqui com a gente explicando cada uma dessas terapias e também estava aqui dando dicas para quem está precisando, de repente, se programar para o melhor aí na questão dos empregos. Você também pode trazer isso para uma outra questão da tua vida que esteja te perturbando no momento. E aí agora a gente vai falar um pouquinho mais especificamente. Nós estivemos conversando aqui na semana passada com o psiquiatra Elvis Lomp, e ele falava aí da questão da síndrome do pânico, da ansiedade, do ponto de vista médico. E agora eu queria conversar com o Alejandro para que ele nos fale desses males, né, que tanto levam pessoas a procurar os consultórios de psicólogos, psiquiatras e de terapeutas de forma em geral. Cada uma das dificuldades que passamos na nossa vida, em especial na chegada aqui, na vida intrauterina, no nascimento e depois nos primeiros anos de vida, deixa uma impronta muito forte na nossa mente. Estamos falando de dificuldades. O nosso subconsciente faz uma anotação muito séria, muito levada em conta daí para frente, e em algum momento da vida isso vai se manifestar. Podemos ver, por exemplo, os depressivos. Os depressivos não encontram graça na vida. Acham que a vida não é colorida, que tem dificuldades, e mesmo que eles tenham uma ótima vida, eles não percebem isso. Então, isso é porque a mente vai atrás das dificuldades e as manifesta sempre no presente. Isto quer dizer que, se em algum momento houve uma dificuldade, quando o cenário se repita por algum dos componentes ambientais, a mente vai atuar como se estivesse no mesmo momento. Isso a gente percebe especialmente na síndrome do pânico. Sim. Síndrome do pânico, nós sabemos, dentro da parapsicologia, que é um risco de morte muito forte. Sim. E, em especial, durante a vida intrauterina. Então, a pessoa que está sofrendo um incidente da síndrome do pânico tem a nítida impressão de que está morrendo. E, com certeza, esse foi um episódio que já aconteceu na vida dela. Todos estes incidentes, depressão, síndrome do pânico, transtorno obsessivo-compulsivo, estresse, ansiedade, são apenas a repetição de cenários desfavoráveis. Esses cenários desfavoráveis podem ser reais ou imaginários. Ou seja, em algumas ocasiões, a pessoa não estava enfrentando isso, mas estava pensando. E devemos lembrar que isto é um processo subconsciente. Sim, ninguém escolhe passar por isso, né? Não é só que ninguém escolhe, sino que você pode não ter consciência de que isso aconteceu realmente na tua vida. Mas o teu subconsciente percebeu e anotou. Então você não lembra, mas aconteceu. Então, qual é a alternativa para tentar superar esta dificuldade? Primeiro, determinar aonde foi que aconteceu, em que momento da vida. E a gente pedindo informações da família, de como se sentiu a mãe quando ficou grávida, de que facilidades ou dificuldades ela tinha, que incidentes de saúde pode ter, qual é a atitude do pai, da família, conseguimos determinar. E nesse momento vamos atuar por meio da reprogramação do subconsciente, usando a técnica de hipnose, para fazer com que a pessoa perceba o trauma não mais como um trauma, sino como uma atitude de vitória, um momento no qual ela foi vitoriosa. Nesse momento, o subconsciente para de olhar esse incidente como uma derrota e passa a vê-lo como uma vitória. Então, cada vez que a pessoa
volta a sentir a mesma coisa, não percebe mais como um incidente de ansiedade, como depressão, como estresse. Apenas se sente bem. E a vida pode acontecer normalmente. É possível, na sua opinião, tratar esses transtornos só pela terapia ou a intervenção de um médico psiquiátrico também é uma coisa importante? Sabemos que os medicamentos psiquiátricos eles não resolvem. Eles apenas impedem o estouro. Eles impedem que o copo rebase. Sim. Né? Na realidade, os medicamentos psiquiátricos são muito indicados se a pessoa estiver perdendo o controle. Sim. Então, a pessoa que está muito nervosa, é muito difícil fazer terapia com ela. Então, em muitos casos, a gente aconselha, vá lá, tome os medicamentos, volte daqui a um mês. Aí o que acontece é que depois de um lapso de tempo, 2, 3, 4 meses, a pessoa volta para o médico percebe a melhora dela e começa a diminuir a dose do medicamento até se libertar. Só uma curiosidade pessoal, até vou aproveitar o programa. Mais uma vez eu li que o próprio Freud estudou a hipnose e que, na verdade, ele tinha uma certa dificuldade em praticá-la. E daí, desta dificuldade da prática na hipnose, é que Freud acabou criando a psicanálise como uma alternativa. Exatamente. É verdade? É verdade. Não podemos esquecer que o Freud foi estudar num hospital de histéricos. Histéricos eram as pessoas que tinham problemas de comportamento. Dentro desse hospital tinha toda a gama vasta que podemos falar que ia desde o esquizofrênico, perdido irremediavelmente, até o estressado ou ansioso. Naquele momento, eles não tinham parâmetros para descobrir o grau de dificuldade de cada um deles. Então, o Freud foi entrevistar, usou as técnicas de hipnose em diversas pessoas, mas ele viu que não existia um padrão que ele poderia obter benefícios. Ou seja, os resultados estatísticos dele foram pífios. Por quê? Porque a seleção estava errada. Então, ele acabou desistindo e ele passou para a associação de ideias e imagens que derivou no método psicanalítico. A psicanálise. Mas ele, na própria literatura dele, disse que ele lamenta ter chegado num momento inapropriado e que a hipnose deveria ser estudada mais a fundo como ferramenta. Então, eu agora vou entrar num tema que eu sei que as mulheres vão gostar bastante, que seria a terapia de emagrecimento por meio do balão hipnótico. A gente sabe que existe o balão intragástrico, que seria realmente colocado de uma forma física, né? E existe essa possibilidade de, pela hipnose, ter o mesmo efeito? O efeito é exatamente o mesmo. A pessoa percebe que tem alguma coisa no estômago que impede de se alimentar da forma anterior. Na realidade, a gente vai pela sugestão e num transe hipnótico profundo informar o subconsciente que agora tem um novo componente dentro do estômago da pessoa. Isto funciona muito bem, mas como determinação prévia, como necessidade prévia, a pessoa tem que harmonizar a sua vida. Então, temos que trabalhar contra a ansiedade, temos que trabalhar contra a insônia e temos que fazer o intestino funcionar normalmente. Se a pessoa conseguir trabalhar, é claro, dentro da terapia, né? Se conseguir fazer esse acompanhamento, quando o balão é instalado, ele funciona fantasticamente. Eu tenho casos de pessoas que perderam 70 quilos. No momento, eu tenho 6 pessoas que estão fazendo e todas elas estão tendo um sucesso muito bom. A maior dificuldade reside em que algumas pessoas pensam que é o balão que faz o milagre. E na realidade, quem faz o milagre é a mente dela. Ou seja, se ela pensa que ela vai num hipnólogo, que o hipnólogo vai apertar um botão e vai produzir o milagre está na mente dela. Ela vai ter que fazer a sua parte. Claro, e como é esse fazer a sua parte? Fazer a sua parte é se harmonizar na vida, entender de que todos somos filhos de Deus, que ninguém ataca, que todos nos defendemos, que todos temos dificuldades e que podemos, então, fazer com que se expresse a melhor parte de nós mesmos. A parte do amor, da felicidade, do bem-estar, e isso leva irremediavelmente o corpo a uma situação de saúde. Quando falamos de amor, estou vendo no teu rosto, você está colocando uma cara, nossa, que legal. É legal ouvir falar disso. Por quê? Porque dá uma tranquilidade lá no interior. Então não precisamos nos preocupar com assaltantes, políticos, nada disso. Vamos pensar apenas que a vida é bela. Então, quando a pessoa consegue
perceber a vida como vê-la, ela passa a ter dentro do corpo um hormônio do bem-estar que todo mundo conhece hoje, são as endorfinas. A mais conhecida é a serotonina, e cada vez que nós estamos numa situação de bem-estar, temos a tendência a emagrecer. Cada vez que nós estamos sofrendo, temos a tendência a engordar. Uhum. Então a gente não engorda somente pelo excesso e a qualidade do alimento, sino também pelo tipo de vida que a gente leva. E a forma como levamos a vida é uma escolha, embora muitas vezes não sejamos conscientes disso. Então, o esforço de cada um tem que ser tomar o controle da sua vida, para levá-la para o lado do bem-estar. Quando ela consegue isso, tem vezes que não precisa nem colocar o balão. Ela começa a emagrecer automaticamente. Já. Inclusive, a gente faz um workshop, que fazemos todos os meses, e nesse workshop a gente explica para os pacientes qual é a forma de trabalhar com a mente para ter saúde, bem-estar e emagrecer. E agora mesmo estava falando com uma paciente, mandou um áudio para minha esposa contando de que só que ela escutou lá, ela já começou a emagrecer de imediato. Então, é colocar alegria na vida, colocar o bem-estar, e o corpo responde de acordo com as programações que ele tem, que são boas. Uhum. O mesmo vale aqui para a questão de preparação para provas, concursos. Vocês também trabalham com isso, eu gostaria que você falasse um pouco também. Exatamente. Para se preparar para uma prova, para um concurso, a primeira coisa que temos que ter é uma mente calma. Se o estudante vai na prova, vamos dizer que ele estudou, mas ele vai nervoso, estressado, ansioso, ele não vai ter um bom desempenho. Por quê? Porque ele realmente não está no presente. No presente significa que ele tem uma folha na frente e que ele vai ter que extrair da mente dele as informações que ele tanto estudou. E se ele não está com a mente tranquila, não vai conseguir fazer isso. A gente percebe em muitas ocasiões da vida. A gente se atrapalha, a gente traz dificuldades. E também isso tem muito a ver com a forma como a pessoa se percebe. Se ela se perceber como inteligente, capaz de dar conta, pode ter muito melhor resultado que alguém que se prepara intensamente durante anos e não acredita. Porque na realidade sempre o que vai aparecer é o que eu penso de mim mesmo. Perfeito. Eu gostaria de agradecer aqui a sua presença hoje, Alejandro, trazendo aí, elucidando tantas questões, né, que eu tenho certeza que estão trazendo neste momento muito benefício para as pessoas que estão nos ouvindo. E gostaria que você deixasse aí um telefone de contato, uma forma de contato, porque eu sei que vocês fazem um trabalho voluntário e, como você tinha informado aqui, realmente são tantas as pessoas que vocês já atendem, né, que o caminho realmente seria conversando diretamente contigo. Bom, o trabalho voluntário que eu e outros terapeutas também fazemos é na Igreja dos Capuchinhos. Lá nas quintas-feiras acontece a entreajuda e um momento onde tem diversos profissionais prestando assistência. Só que aí as filas são muito longas. Se vocês precisarem ajuda em qualquer um dos aspectos que conversamos aqui, eu posso atender no meu consultório particular. Aí o contato é 41 99809 3548. E é também WhatsApp. O fixo é 3528 7174. Então é isso, gente. Estão aí os dados do Alejandro e agradecemos mais uma vez a sua presença. Eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem final para os nossos ouvintes, para que eles tenham aí um excelente final de semana, já que amanhã é sexta-feira, né, gente? Eu queria chamar a atenção para vocês de um detalhe. Se Deus criou este universo e a gente percebe nele uma necessidade de evolução, a gente percebe isso na própria vida do planeta, das pessoas, dos animais, das plantas e até lá em cima, no infinito. E dentro dessa necessidade de evolução, ele teve uma escolha. E aí, entre 100 ou 200 milhões que estavam prontos, você foi escolhido. Para quê que você vem aqui? Na realidade, te trouxe para você dar conta de cada um dos elementos, dos momentos da vida. Então, não acredite naquela parte que está gravada dentro de você que diz que você não consegue. Não há limites para o que você pode fazer. O único limite está na tua própria crença. Então, enxergue-se como um filho de Deus e vá em frente e vai ver como tudo funciona. Muitíssimo obrigado, Alejandro.
Um grande abraço a todos, nos despedimos então com essa bela mensagem. Felicidades e um grande abraço a todos. Você acompanhou De Prosa com o Sindicato, entrevistas e debates produzidos pelo STIC FEPAR e dedicados aos trabalhadores e trabalhadoras nas indústrias do Paraná. No ar novamente na próxima quinta-feira, das 10 às 11 horas.